CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E para destacar também quem está no mercado de trabalho, para os empresários, para os funcionários, as novidades que estão na medida provisória que já foi sancionada essa semana e agora virou lei e que permite, a redução da jornada de trabalho e também redução do salário em razão da pandemia do novo coronavírus. Sobre esse assunto, quem vai explicar e detalhar alguns pontos para a gente é o advogado Gabriel Haddad, que é especialista em direito empresarial. Gabriel, muito bom dia, seja mais uma vez bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Ginês, bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez é um prazer imenso estar com vocês aqui nessa manhã. Gabriel, do que foi colocado em lei, que está em vigor a partir de agora, havia uma expectativa se isso seria prorrogado, se isso seria mantido pelo governo, mas houve também alguns vetos em relação ao projeto que já vinha sendo executado, colocado em prática. Mudou muita coisa do primeiro do que para esse segundo agora? Isso mesmo, Ginês. A gente tem, pelo menos, aí um bloco de alterações em relação ao texto original da medida provisória 936. Isso daí passou por algumas alterações no Congresso, com algumas emendas do Senado, outras emendas da Câmara. Formou-se um projeto de lei para aprovação e sanção do presidente da República e essa sanção veio acompanhada de alguns vetos. Se a gente for falar das principais alterações em relação ao texto base da medida provisória, a primeira que salta aos olhos e já tem sido muito procurada para saber mais, o empresariado tem buscado muito isso, é a possibilidade de extensão dos prazos de redução de jornadas e salários e de suspensão. O texto original da medida provisória falava em redução de salários e jornadas por no máximo 90 dias e suspensões contratuais por no máximo 60 dias. A Lei 14.020 de 2020, que foi sancionada e publicada no dia 7 pelo presidente da República, ela fala que esses prazos poderão ser aumentados, contudo condiciona um ato do Poder Executivo autorizando essa prorrogação. Então, essa prorrogação pode ser possível, mas ainda não é. A gente ainda depende de um ato do Poder Executivo autorizando essa prorrogação. Então, quem teve acordos de redução e suspensão vencidos não pode prorrogar, até que um ato novo permita e assim as empresas possam adotar novos prazos. Além disso, de alterações importantes, nós tivemos também a redução dos limites autorizativos de acordos individuais. Antes a gente tinha que, para fazer acordos individuais de suspensão e redução, poderia ser por acordo individual para empregados que recebessem até 3 salários mínimos ou mais do que 2 vezes o teto da Previdência. Agora, a lei aprovada, isso seguindo o texto aprovado no Congresso, fala que para aquelas empresas que faturaram, tiveram receita bruta no ano de 2019 maior do que R$4.800.000, ela só pode reduzir por acordo individual as jornadas em 50% e 70% para aqueles empregados que ganham até 2 salários mínimos ou para quem ganha mais do que 2 vezes. Querendo dizer, se a empresa teve um faturamento maior, ela pode reduzir os salários e jornadas de menos empregados. Para as empresas que faturaram menos do que isso, continua a regra original da medida provisória. Agora, Gabriel, esses ajustes que foram feitos mudam muita coisa em relação ao teor da proposta em si, da proposta em geral, que é tentar manter o número de pessoas empregadas no Brasil? Não, Ginês, não tem uma alteração do objetivo da medida provisória. De modo geral, o objetivo foi mantido. A gente espera, o mercado espera que atos do Poder Executivo sejam editados, possibilitando a extensão desses acordos, o que manteria ainda por mais tempo e tornaria mais evidente e mais forte o viés protetivo, de proteção aos empregos da medida provisória. Agora, nós tivemos... Pode continuar, depois eu pergunto. Nós tivemos um veto, isso é importante ressaltar, um veto que está dando bastante repercussão,
que acaba encerrando na proteção dos empregos, né? Havia no texto aprovado pelo Congresso a possibilidade de prorrogação da desoneração da folha de pagamento para empresas de 17 setores da economia, como construção civil, transporte coletivo, prestadora de serviços de tecnologia e informação, entre outras, empresas que geram muito emprego no país. O presidente vetou essa prorrogação. Então, a desoneração da folha vai até o final do ano de 2020. Com isso, as empresas já passaram a se manifestar e, por exemplo, a construção civil já se manifestou dizendo que a expectativa com esse veto é de que mais de 1 milhão de vagas de emprego sejam canceladas, né? Sejam demitidos cerca de 1 milhão de empregados. Agora, o Congresso já se manifestou sobre isso, dizendo que vai derrubar esse veto, ele tem a possibilidade de analisar esses vetos, né? Mas isso fica evidente que é uma tentativa do governo federal de emplacar a reforma tributária idealizada pelo ministro Paulo Guedes, que pensa em instituir um tributo único, né, exemplo da CPMF de outrora. Então isso a gente ainda vai ter uma discussão sobre esse tema no Congresso, até porque ele vai um pouco ao contrário do que prevê a medida provisória 936 em sua originalidade. Gabriel, pela sua experiência e pela sua rotina aí como na área empresarial, você avalia que as empresas estão, de certa forma, usando todas essas prerrogativas, usando todas essas possibilidades nesse momento? Chinês, muita empresa já usou, tá? E outro tanto de empresa esperou um pouco para utilizar, e tem esperado até, para utilizar em decorrência da movimentação do mercado. Os setores que foram mais impactados utilizaram mais cedo dessas alternativas. Os setores que foram menos impactados estão começando a utilizar agora, né? E muito se pensa na obrigatoriedade, por exemplo, de garantia do emprego. Então, as empresas não podem tomar uma decisão única com base em vou suspender por 60 dias para evitar que eu tenha despesas por 60, sendo que ela não vai poder emitir esse funcionário pelos próximos 60. Então, são 120 dias aí de estabilidade. Então, isso tem feito com que as empresas tomem cuidado para tomar alguma decisão de adotar ou não adotar essas medidas. Mas, de certa forma, tem sido acolhida, tem ajudado muita gente, muita empresa, muito empregado, tem ajudado a manter, de fato, muito posto de emprego, pelo menos até agora. Agora que a gente já tem vencendo os prazos de suspensão de 60 dias, daqui a pouco vencendo as reduções de salário de jornada, e para quem adotou logo no início, essas empresas vão ficar carentes desse ato do Poder Executivo. Então, a gente espera que isso não seja abandonado, esse projeto não seja abandonado, seja renovado e as empresas possam adotar novamente essas estratégias. Ok, eu conversei com Gabriel Haddad, advogado e especialista em direito empresarial, e ele nos explicou aqui o que mudou ou não, né, nessa questão da redução da jornada de trabalho, do salário, em relação à pandemia do novo coronavírus e, claro, toda essa situação que está mexendo não só com as empresas, mas também com os funcionários. Gabriel, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, por nos atender. Eu que agradeço, Genise, agradeço o convite e deixo que a lei aprovada é a Lei 14.020 de 2020. Para quem quiser buscar um pouco mais, pode pesquisar no site do Planalto que vai encontrar a lei. Eu agradeço mais uma vez o seu convite da CBN, é sempre um prazer estar com vocês e obrigado aos ouvintes. Tenham todos um bom dia. Obrigado, Gabriel. 10h17 agora. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.